Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre sorrisos. Pois é, mas não iremos tratar de sorrisos do lado estético. Vamos falar sobre saúde e prevenção. Você sabia que os cuidados com a saúde bucal do seu filho precisam começar antes mesmo do nascimento? Precisam começar ainda na gestação? Você já ouviu falar em pré-natal odontológico? Pois é, e a gente vai tratar aqui sobre diversas questões que os nossos pequenos vivem na infância, que são decisivos, que podem sim interferir na saúde bucal lá na frente, sobre a importância desses primeiros cuidados, os cuidados na infância. Hoje o nosso programa ele vai estar focado, gente, nos cuidados com a saúde bucal em períodos e momentos específicos da nossa vida. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre saúde bucal na gestação, para as mamães, para as gravidinhas e para os papais também que estão ali ao lado das gravidinhas, acompanhando e vivendo esse momento tão especial. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre saúde bucal na infância. Lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão com quem também precisa receber esse tipo de informação. Você consegue compartilhar esse link de transmissão através do nosso aplicativo Hit Play. E caso você ainda não tenha, você não tem só acesso à nossa programação ao vivo e sim a toda a programação aqui da Hit TV. Perdeu o nosso programa, perdeu um Vejam Só, um Jornal das 22, você consegue ter a Hit na palma da sua mão de forma fácil, rápida e também gratuita. Portanto, não perca essa oportunidade. Te convido também a participar dessa consulta. Ao invés de você ficar lá tirando as suas dúvidas lá no Doutor Google, por que você não aproveita este momento, essa consulta que a gente marcou com tanto carinho para você tirar suas dúvidas? Traz para a gente também o seu relato pelo DDD 11 33375886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminha para a gente por lá a sua mensagem. A nossa produção já está lá de olho e pronta para trazer aqui a sua participação para o nosso bate-papo. Combinado? E eu também peço a sua participação na nossa enquete que está acontecendo lá nos nossos stories. Como estamos aí divididos por blocos, temos duas enquetes à sua espera. Diretor João Capellini, excelente tarde pra gente. Coloca, por favor, a nossa primeira enquete na tela. Vamos lá, nossa primeira enquete. Na sua opinião, por que é tão importante falar sobre a saúde bucal durante a gravidez? Prevenir riscos para a mamãe e também para o bebê, evita problemas futuros na gestação, ajuda a combater mitos e também medos. Afinal de contas, tudo é tão novo, não é verdade? Ou muitas gestantes ainda não têm essa informação. Então, por que é importante estarmos aqui nessa tarde, prontos para bater esse papo e, claro, contando com a sua presença, com a sua companhia? Deixa eu te apresentar quem é o nosso participante, o nosso convidado deste primeiro bloco. Na tela, Dr. Leonardo Souza, cirurgião dentista. Iniciou sua trajetória na odontologia como oficial do Exército Brasileiro. Seu diferencial, atendimento centrado na individualidade do paciente, com uma visão integrada e soluções personalizadas. No dia a dia clínico, destaca como desafio a mercantilização da profissão, que leva a tratamentos desnecessários e decisões baseadas apenas no preço. Doutor Leonardo, Doutor Leonardo, eu sempre confundo, gente. Sim. Acho que é por causa da dupla. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, estou feliz demais em estar aqui e ainda mais falando sobre um tema que às vezes é deixado de lado, né? Às vezes ninguém fala que a gestante tem que ir também no dentista e eu acho que é muito interessante esse bate-papo de hoje. Exatamente, porque muitas mamães já têm muitas coisas com que se preocupar, não é? Correr atrás do enxoval, fazer ali o pré-natal comum, né? Tomar cuidado com todas as vitaminas, com tudo aquilo que muda, né? Na dinâmica, enfim, toda a preocupação, afinal de contas, a partir deste momento que a mamãe fica sabendo que ela está gestante, ela tem que se preocupar com uma outra vidinha que está ali sendo formada dentro dela. E aí eu queria te perguntar, o que é esse pré-natal odontológico? Bom, pré-natal odontológico é um nome que a gente dá para uma consulta, principalmente no segundo trimestre de gestação, que é o período que a gente considera mais seguro para se passar no dentista, em que a gente vê todos os focos de infecção na gestante.
nosso principal objetivo é achar cáries, inflamação da gengiva, doença periodontal, que é quando você já está perdendo o osso ali que segura os dentes. E aí, com essa visão para diminuir os focos de infecção, a gente tira tanto as chances de fazer mal para o bebê em talvez um parto prematuro, quanto da mãe ter um problema no futuro ali perto do parto, ela ter que fazer uma cirurgia para tirar um dente ou um canal em um momento que ela não está querendo fazer isso. Então, eu acho que essa é a parte mais importante ali do pré-natal odontológico. E, doutor Leonardo, quando a gente fala aqui sobre essa relação, por exemplo, da saúde bucal com a saúde do coração, não é todo mundo que tem essa noção, né? Eu preciso tomar cuidado, aquela história de que a saúde começa pela boca, sabe? Não é todo mundo que tem esse olhar. Então, baseado nisso, né, nessa grande verdade, que é a importância da gente se preocupar com a saúde da nossa boca para evitar problemas no coração, qual é a relação, né, da saúde da nossa boca com a gestação e problemas, né, que o bebê pode vir a ter? Bom, então, primeiro falando sobre a saúde da boca com o coração, né? Isso. Antes era muito ligado a isso, né? O pessoal achava que o dentista, ele causaria uma doença que a gente chama que é endocardite bacteriana, que é quando uma bactéria cai na corrente sanguínea e vai parar no coração. Tá. E aí coloniza o coração, causando uma doença que chama endocardite bacteriana. Hoje a gente já sabe que o dentista não é o grande vilão disso. A gente faz cirurgias na boca, bactérias realmente caem na corrente sanguínea, mas em qualquer momento acontece isso. Então, se você se corta, por exemplo, você está expondo sua corrente sanguínea a bactérias. E então, antigamente, em todo o procedimento odontológico cirúrgico, se receitava antibióticos. Então, talvez quando você foi tirar o siso, o dentista foi lá e receitou 1 grama de amoxicilina, até 2 gramas de amoxicilina, antes de você retirar os seus sisos. Hoje a gente já sabe que não é assim. Para evitar qualquer Para evitar infecção. que entre bactérias na sua corrente sanguínea ou tenha ali um foco de infecção e essa bactéria chega no coração e colonize ali o coração, vamos dizer assim. Então, hoje a gente sabe que são pacientes específicos que têm essa necessidade. Olha que interessante, gente. Não estava sabendo dessa mudança. Assim, É recente, não? não é tão recente, mas assim, muitos dentistas ainda hoje prescrevem antibióticos para todas as cirurgias. E aí a gente cai em outros exatamente. Cai em outros problemas aí que resistência bacteriana a antibióticos, que aí você iria precisar um dia para tratar uma dor de garganta da amoxicilina. Essa amoxicilina não vai resolver mais. E a outra questão que você falou é sobre a saúde da criança e a saúde da mãe, né? A gente, no pré-natal odontológico, primeiro, são duas coisas principais que a gente vê. Então, na saúde da criança, você ter qualquer foco de infecção, ele libera citocinas inflamatórias para a corrente sanguínea e aí pode causar, por exemplo, o que é mais falado, o que é mais difundido, é o parto prematuro. Então, assim, a gente manter uma infecção na boca, você vê que causa problemas. Às vezes a gente acha, não vou deixar isso aí para depois, porque eu já estou cheio de coisa para fazer. Tem que ir no médico, tem que ir isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um enxoval. Mas é uma coisa que vai dar um problema no seu bebê, se você não ver. É um cuidado a mais que é tão importante você ficar de olho. Não perca a oportunidade de participar aqui, DDD 11 3337 5886. Queria te perguntar com relação às alterações hormonais. Quais alterações podem vir a impactar diretamente a saúde bucal da mamãe? Bom, as alterações hormonais acontecem o seguinte. Quando a gente tem um aumento dos hormônios femininos na hora da gestação, de progesterona, por exemplo, a gente muda a forma que a nossa boca responde às inflamações. Então, se você tinha gengivite antes, você pode desenvolver periodontite, que é uma doença pior. Gengivite é a inflamação da gengiva. Periodontite é quando, além dessa gengiva estar inflamada, você começa a perder o osso que o dente está inserido. E aí, você muda a resposta do seu corpo a esses estímulos inflamatórios. Então, se antes você não escovava os dentes direito e você só tinha uma inflamaçãozinha na gengiva, aquela sangramentozinha quando você passava fio dental, pode ser que essa inflamação aumente. E pode ser que você tenha perda óssea também. Olha que importante. Exato. Tem granuloma gravídico, que é uma condição,
é uma massa ali de gengiva. Eu vou falar em termos, que o pessoal olha é uma massa. Granuloma gravítico. Granuloma gravítico, ok. Se forma ali como se fosse uma massa de gengiva ali na gengiva. Tá. Uma coisa redonda ali, arredondada, grande. Uhum. Por quê? Porque só a gengiva que antes você não escovava os dentes direito e só dava um sangramentozinho, agora está causando essa lesão. Tá, perfeito. Então isso olha que aí os acontece. sintomas que o doutor está trazendo para a gente entender e ficar de olho também. E aí, por exemplo, existe um período durante a gravidez em que você descobrir, por exemplo, uma periodontite pode ser pior ou não? Bom, assim, em todo momento a periodontite é ruim. O tratamento, normalmente, a gente faz no segundo trimestre, mas quando a gestante já tem a periodontite, a gente tem que tratar desde o primeiro trimestre, que inclusive é o trimestre que a gestante ela tem mais chances de ter um aborto espontâneo. Então, a gente, você imagina, a periodontite é uma inflamação, é uma infecção. Você está ali o tempo todo com alguma coisa inflamada. Uhum. Você está liberando aquilo na corrente sanguínea e está causando consequências no seu corpo todo. Então, não é legal para o bebê, não é legal para a mãe. Então, você tem que tratar desde o primeiro trimestre. A gente tenta fazer os tratamentos mais no segundo trimestre, porque é mais confortável para a grávida. Mas quando são situações assim, uma cárie, uma periodontite, alguma extração que está causando dor, aí já tem que fazer na hora. São tratamentos que a gente fala que é de urgência. Entendi. E no caso da periodontite, né? Qual seria o tratamento ouro para todo e qualquer paciente e qual é o tratamento que pode ser feito em uma gravidinha? Bom, a periodontite depende muito do paciente. A gente tem graus de periodontite, com graus de perda óssea, a gente calcula aí quanto o paciente perde por ano e etc. Mas, em termos gerais, a gente trata a periodontite com o que a gente chama de raspagem subgengival, que é quando você tira o tártaro que está embaixo da gengiva, ali já chegando no osso, no nível do osso. Porque existe o tártaro que a gente vê em cima da gengiva, supragengival. E existe o tártaro que a gente tira em toda e qualquer Exato, limpeza. Com qualquer limpeza. Tá. E existe o tártaro, que esse é o prejudicial para a periodontite, que está abaixo do nível da gengiva. Então, esse é o tratamento, é você pegar e fazer uma raspagem subgengival. E aí que é feito com ultrassom e curetas. E em níveis mais elevados, ali teria que fazer uma cirurgia, mas aí, para uma grávida, a gente já tenta sair com um tratamento mais conservador. Para todo mundo, na verdade, né? A gente tenta primeiro o tratamento conservador para depois ir para tratamentos mais invasivos. Perfeito. Temos participação da nossa audiência na tela. Quem participa é a Maria Helena, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Oi, Dani, doutor, boa tarde. Tenho uma dúvida. Estou grávida de 5 meses e queria muito fazer lentes de resina. Eu posso fazer? Olha que interessante essa pergunta da Maria Helena. Olha, Maria Helena, eu vou te falar que, teoricamente, não tem nenhum problema. Mas as lentes em resina, dependendo do lugar e como você for fazer, ela vai causar uma inflamação na sua gengiva. Por quê? Depende de como o dentista faz, ele deixa ali uma zona de acúmulo de alimentos que você não consegue limpar direito. Muita gente até reclama de mau cheiro depois das lentes. Então, assim, eu não recomendaria fazer. Eu acho melhor você fazer isso depois da gestação, porque senão você está colocando um foco de infecção ali na sua boca. Pode estar ou não. Se o dentista for muito bom, não vai deixar. Mas, assim, você correr esse risco, talvez não valha a pena. Mas às vezes não dá muito para prever, né? Às vezes você toma todo o cuidado e infelizmente acaba acontecendo. E tem também a questão do desgaste no dente, né? Sim. Tudo isso é feito colocando um pouquinho mais essa mamãe em risco, hein, Maria? Então, de repente, vale você esperar. E quanto tempo seria essa espera, por exemplo? Logo depois de ter o bebê, nesse período de amamentação, é possível ou é melhor esperar terminar esse período de amamentação? Bom, logo depois que você tem o bebê, já não tem mais problema, porque aí já fica numa situação mais tranquila. E, óbvio, logo depois, se for cesárea, principalmente, você está ali no momento inicial com o filho pequeno, não é o momento ideal para você. Lentes em resina, inclusive, demora um tempo para fazer. Você vai passar ali no dentista cerca de 4 horas, 5 horas, sentado numa cadeira odontológica. Tá. Então, o ideal é você, logo depois da gestação, esperar um pouquinho, esperar aquele primeiro tempo inicial, depois já pode fazer sem problemas. Perfeito. Então, Maria Helena,
é melhor esperar um pouquinho, deixar para depois e ver esse grande momento. Daqui a pouco você investe aí nas suas lentes. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para a próxima perguntinha da nossa audiência. Na tela. Agora, quem participa? Camila dos Anjos, de Salvador, Bahia. Camila, seja muito bem-vinda. Dani, tenho 28 anos e estou com 13 semanas de gestação. Parabéns, viu, Camila? Comecei a sentir meu dente do siso doer muito. Não posso nem tocar a língua nele e eu tenho também DTM. Como posso extrair esse siso no momento? Olha que interessante essa pergunta dela, essa participação da Camila. Sim. Bom, pode extrair. Inclusive, já é um momento mais tranquilo. No primeiro trimestre de gestação, se você tiver muito enjoo, talvez você não se sinta tão confortável com o tratamento odontológico. Porque, imagina, você está com enjoo e alguém mexendo na sua boca ali e para tirar um siso, às vezes demora um tempinho. Depende de como o siso tá. E tem a questão do cheiro, né? Qualquer Sim. coisa também pode ser um gatilho. Mas assim, não dá para ficar com dor também. Você tem que resolver o problema. Então, é indicado, sim, tirar o siso nesse momento agora que você está com dor, porque a gente tem que resolver a dor, não tem jeito, não tem como deixar ficar com dor aí e ficar esperando até o momento que passar, porque provavelmente vai piorar. E aí, então, eu aproveito para fazer uma pergunta para você, Camila, que agora eu tive essa pergunta também. Como que a gente faz com relação à anestesia? Anestesia, a gente pode usar, tem um limite para grávidas, né, de tubetes odontológicos, mas a gente pode usar dentro do limite normal, com segurança. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, sedação. A gente às vezes usa alguns medicamentos que são benzodiazepínicos, que são medicamentos para deixar o paciente mais relaxado durante a cirurgia. Isso já não é indicado para gestantes, então vai ter que aguentar ali a cirurgia só com uma anestesia odontológica mesmo. Perfeito, mas sentir dor, Camila, fica tranquila que você não vai sentir no procedimento. Exatamente. E às vezes tentar tirar um siso de cada vez, porque o procedimento vai ser mais rápido, focar naquele siso que está doendo e às vezes deixar os outros para tirar depois. Sim, resolve o problema agora, Exato. né? Eu acho que esse é o caminho. Camila, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, me inspirou para uma próxima pergunta com relação ao raio-x. Existe algum problema um raio-x ser feito por uma gravidinha? Bom, a gente tem um princípio que rege o mínimo possível. Né? É uma sigla em inglês, mas traduzindo dá isso aí. A gente é o mínimo quanto aceitável. Então, por exemplo, se você precisa tirar um siso, você vai precisar fazer uma panorâmica, não tem jeito. Tá, exatamente. Você vai precisar fazer um raio-x panorâmico. Então, mas assim, o paciente não tem nada, você vai fazer uma avaliação. E você vai tirar um raio-x panorâmico? Não vai. Mas o raio-x odontológico, ele é muito baixo o tanto de radiação que ele emite. Então, assim, para dar um problema, você teria que tirar mais de 1000 raios-x odontológicos para te dar um problema na gravidez. Mas, assim, a gente faz o mínimo possível. Precisa tirar esse raio-x realmente? Vamos tirar. Não precisa? Eu quero tirar só para avaliação, então não vou tirar. Perfeito. Sabendo aí o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Vamos entender então um pouco com relação aos enjoos, né? Você até trouxe aqui no nosso bate-papo que é uma questão clássica, um grande desafio que as gravidinhas enfrentam. E aí eu queria saber de que forma os enjoos, os vômitos frequentes e tudo mais, que são bem comuns, né, no primeiro trimestre, né, da gravidez, pode interferir na saúde bucal? Bom, ele pode... O vômito, né? Ele causa muito... Ele tem muita acidez. E isso faz muito mal para os nossos dentes. Causa algumas lesões no dente que são irreversíveis. Você jogou ali um ácido na boca que vai, teoricamente, corroer seu dente. Então, uma coisa que não dá para evitar são os enjoos. Então, o que a gente pode fazer? Sempre depois que tiver ali o vômito, tentar enxaguar a boca, fazer um bochecho, para tentar voltar o pH ao neutro. Então, tentar jogar o nível do pH ao neutro. E sempre usar o creme dental com flúor, que isso ajuda muito aos dentes serem mais resistentes a esses ácidos. Maravilha. Tem uma frase, né, que é muito dita, gravidez enfraquece os dentes. É mito ou é verdade? É mito. Não tem nada a ver. Nenhuma relação. Nenhuma relação. Gravidez. Nem com essa questão da acidez dos vômitos e tudo mais. Ela não vai estar não é a gravidez em si. Não é a gravidez em si que enfraquece os dentes.
Por exemplo, o vômito, ele enfraquece os dentes. Não é que ele enfraquece também, ele causa um problema de erosão nos dentes, ele corrói os dentes, né? Aquele ácido vai corroer os dentes. Então não é a gravidez, é o sintoma. Se uma grávida não tiver nenhum episódio desse, não vai ter nenhum problema. Se a grávida tiver um episódio esporádico e ela tratar, sempre fazer um bochecho depois, escovar os dentes bem, ter uma saúde bucal em dia, não é aquele momento de acidez que vai causar algum problema. Não é assim também, né? Bater um ácido no dente, o dente corroeu inteiro. Não, são episódios repetidos ali. E sem o cuidado, né, da higiene depois que você trouxe aqui, né? Exato. Usar enxaguante bucal, utilizar uma pasta de dente com flúor, tudo isso pode ajudar você a manter, é claro, os seus dentes firmes e fortes, bem saudáveis. Com relação ao estresse, né? E aí não são só as gravidinhas que sofrem com isso, mas imaginando, pensando nelas com todo carinho, né? De que forma que a gente consegue, assim, primeiro, de que forma que o dente, né, a saúde bucal é ativada, né, impactada por esse estresse que as gravidinhas podem vir a sentir, né, bruxismo, enfim, essas questões. A nossa participante que fez a pergunta, inclusive, falou de DTM. Exatamente. Para quem não sabe, a disfunção temporomandibular é disfunção nessa articulação que a gente tem aqui, que faz a gente abrir a boca. Então, o estresse, o que mais causa problema nos dentes é o bruxismo e o apertamento. Então, o bruxismo é aquilo de você ranger os dentes, você principalmente à noite, que é o bruxismo noturno, mas tem gente que tem bruxismo de dia também. É você ficar rangendo os dentes, e isso faz muito mal para os dentes, porque pode causar uma trinca do dente, fratura. Às vezes a gente acha, por exemplo, tem gente que come pão e fala assim, doutor, eu comi pão e quebrei o dente. Não quebrou o dente comendo pão. Você, às vezes, tem bruxismo, ou você já tem uma trinca no dente, e aquela trinca só naquele momento, ela terminou de quebrar. Mas você imagina que você tem uma trinca nessa mesa aqui. A gente, ela tem uma trinquinha, chega uma hora que essa mesa vai partir em duas, e um lado vai para cá, outro lado vai para cá. É exatamente isso que acontece no dente. Então, o bruxismo, ele causa isso. Ele pode causar, né, quebra, fratura do dente, ele pode causar desgaste nos dentes. E a mesma coisa o apertamento. O apertamento causa muita fratura. Então, eu acho que é isso. O estresse causa bruxismo e o bruxismo acaba com os seus dentes. Causa envelhecimento dental precoce, quebra. Muitos problemas é causado pelo bruxismo. Isso em todo e qualquer momento da nossa vida. Mas, para as mamães gestantes, qual que é o caminho do tratamento? O que é diferente com relação a uma pessoa que não está enfrentando uma gestação? Bom, assim, para a gestante não muda muito, mas do tratamento em geral, mas é um momento de estresse. Então, o bruxismo, ele funciona assim. Tem momentos que você não vai ter bruxismo nenhum, e tem momentos que você está estressada, que aquele bruxismo vai aumentar muito, e você vai ter bruxismo. Então, é igual a gente... Eu tenho bruxismo, então eu durmo de placa todos os dias, aquela placa de bruxismo. Tem dia que eu não tenho problema nenhum. Agora, por exemplo, num tempo que eu estava estudando para residência, meu bruxismo era muito forte. Minha esposa escutava e falava, nossa, você está rangendo os dentes. Então, no momento da gravidez, se você já usa a placa de bruxismo, se você já tem bruxismo, é o momento de você reforçar o uso da placa. Porque tem gente que tem a placa de bruxismo e não dorme com ela. Tem que dormir com a placa, porque vai estar estressada, vai aumentar aquele bruxismo. E como esses quadros eles acontecem à noite, enquanto dormimos, como identificar? Só indo ao dentista, o parceiro, né, que anuncia, olha, você está rangendo os dentes. Tem alguma outra forma? Essas duas formas são ideais, né? A gente olhar... O parceiro, se ele escutasse, já é um sinal grave já. E o dentista, ele olhando os dentes, ele consegue ver. O bruxismo, ele causa muita alteração. O primeiro dente que vai ser alterado é o dente canino. Esse dente aqui, que é mais pontudo. Se você olhar que tem uma alteração na forma dele, se você já começar a olhar que o dente de cima tá exatamente igual ao dente de baixo, tá fazendo um casalzinho, um parzinho, quer dizer que tem um desgaste. Porque você imagina, é uma coisa e a outra. Um batendo no outro vai causar um desgaste igual. Aí você vê que é bom você ir lá e procurar uma placa. Inclusive, eu comecei a usar a placa quando eu vi que meu canino quebrou a ponta. Aí eu falei assim, tá na hora de fazer uma placa de bruxismo para mim. Antes que vão os outros dentes. Exato. Vamos para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela.
Quem participa agora, Solange da Silva, seja muito bem-vinda. Solange, boa tarde, Dani, tudo ótimo comigo. Doutora, eu estou grávida de 6 semanas, estou sentindo muita dor de dente, o que eu faço? Posso ir ao dentista normalmente? Disseram que o raio-x do dente pode fazer mal. Vamos trazer essa orientação para Solange. Bom, as dúvidas são muitas. Exato. Pode ir ao dentista normalmente, ele vai ter que resolver esse problema. O raio-x a gente evita no primeiro trimestre de gestação, só que no seu caso... Dor, né? Dor, talvez seja necessário um raio-x, talvez não, depende do seu problema, a gente não sabe se vai ser necessário ou não um raio-x, mas se ele tiver que fazer um raio-x, ele, óbvio, vai tomar o máximo de cuidado possível, não vai ficar repetindo aquele raio-x várias vezes, porque às vezes acontece, e pode fazer o raio-x tranquilamente, tente usar o avental de chumbo certinho, se proteger na hora de fazer o raio-x e procure o dentista. Ele pode fazer o seu tratamento normalmente, que não vai causar nenhum problema para o bebê. Não vai ser o tratamento odontológico que vai causar um problema. Se você não fizer, aí sim, aquele foco de infecção pode causar um problema para o seu bebê. E além de tudo, né, conviver com a dor vai ser um grande problema, deve estar sendo um grande problema no seu dia a dia, por isso que é tão importante você ir atrás do seu dentista e resolver essa questão. E outra coisa importante é o uso de analgésicos, né? Se você não trata a dor, você começa a tomar muito analgésico, o que faz também que não é legal na gestação. Tem medicamentos corretos que você tem que tomar ali, por exemplo, dipirona, às vezes não é tão legal de tomar, preferiu paracetamol. Mas enfim, isso o seu médico vai te falar ali para o que você vai tomar para dor. Perfeito. Solange, muitíssimo obrigada pela sua participação. E para finalizar aqui nosso bate-papo, eu imagino que muitas mamães fiquem pensando, né? O que eu posso ter, né, no meu dente com relação à minha saúde bucal, a característica do meu dente que eu posso vir a passar de forma hereditária para o meu filho. Existem questões que são bem objetivas? Tem, assim, dentes supranumerários às vezes, alterações na arcada dental. A gente às vezes acha que, eu usei aparelho, meu filho vai usar. Isso às vezes não é muito verdade, porque o crescimento ele vai muito do ambiente. Mas existem algumas condições que podem passar. Dentes supranumerários, vamos pensar... Tem muita gente que fala, eu sofri muito com cáries ao longo da minha vida. Será que o meu dente é mais fraco e eu posso vir a passar para o meu filho? Por exemplo, você pode ter uma saliva mais ácida, né? Tá. E aí isso pode favorecer o desenvolvimento de cáries. Outras pessoas têm a saliva mais básica e favorece o desenvolvimento de tártaro. Essas são condições que podem ser hereditárias. Agora, você falar que você teve muita cárie e o seu filho vai ter também, isso não é... Isso tem mais a ver com o seu estilo de vida, o cuidado que você teve ao longo da vida também. Talvez a próxima doutora fale bem isso, mas assim, isso tem muito a ver com o estilo de vida da família. Tá. Porque se a família tem uma dieta muito cariogênica, aquela criança vai ter uma dieta cariogênica e, consequentemente, ela vai ter cárie e os pais vão ter cárie. Isso não é genético, isso é... Comportamental. É comportamental, exatamente, Olha, é ambiental. Que bacana. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, vamos trazer aqui a última participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Amanda Ribeiro, aqui de São Paulo. Boa tarde, Dani e doutor. Depois que eu fiquei grávida, eu comecei a ter muito sangramento nas gengivas. Escovo, uso fio dental, mas o sangramento continua. O que pode ser e o que eu faço? Bom, o que acontece é exatamente o que a gente falou, é o aumento dos hormônios durante a gravidez. Ele vai causar uma maior resposta inflamatória do seu corpo àquele pouquinho de comida que você tem. O que você pode fazer? Então, a primeira coisa é melhorar a escovação, e isso tem algumas formas. Por exemplo, às vezes, eu não sei, dependendo da condição que tem, mas às vezes eu indico o uso de escova elétrica. A escova elétrica, ela... para quem não sabe escovar... Não, para quem não sabe escovar, não estou falando que você não sabe escovar os dentes. Mas assim... É que vai te ajudar aí no seu trabalho. Exato. É difícil alguém que escova os dentes 100%. Nem a gente mesmo, assim. Se o dentista olhar, a boca dele vai acumular tártaro. Em dia que a gente está sem tempo, então? Então, talvez o uso de uma escova elétrica, talvez saber exatamente a forma certa de passar o fio dental, porque passar o fio dental, existe gente que coloca o fio dental e tira, coloca e tira, coloca e tira. E existe gente que passa o fio dental da maneira correta. A gente tem que saber essa diferença. E é isso, procurar o dentista para ele te falar qual é o problema, onde você está errando na escovação. E isso
talvez marcar uma escovação supervisionada com o dentista. E ele vai te falar onde você está errando, melhorar isso e entender que os seus hormônios estão elevados e isso vai causar uma maior inflamação, vai causar um maior sangramento na gengiva. É um novo momento, né? Exato. Por isso que todo cuidado é pouco e orientação nunca é demais. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Na sua opinião, por que é tão importante falar sobre saúde bucal durante a gravidez? A alternativa mais votada. Muitas gestantes ainda não têm informação. E, na sequência, previne riscos para a mamãe e para o bebê, evita, então, problemas futuros na gestação e a menos votada ajuda a combater mitos e medos. O que você achou do resultado da nossa enquete? Bom, achei bem bacana, porque é exatamente isso que acontece. Hoje eu tenho alguns obstetras que me encaminham pacientes gestantes, já falam que a paciente tem que passar no dentista, mas muitos ainda... E é normal, o profissional de saúde que a mulher procura normalmente na gestação é o médico, e ele que tem que trazer essa orientação. Orientar a gestante que ela tem que passar no dentista. Então, eu acho que hoje a gente tem que ter uma conscientização da equipe multiprofissional. É você tratar o paciente como um todo, porque às vezes aquele problema na boca vai causar um problema na gestação que ele está tratando ali. E a gente também ter o conhecimento nesse programa aqui hoje, que tem grávidas assistindo, é importante também, porque mesmo se o médico não orientar, ela vai saber que ela tem que passar no dentista. Principalmente no segundo trimestre de gestação, chegou no segundo trimestre, marca sua consulta no dentista. Muitas gravidinhas participaram, gente. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. E a gente sai dessa primeira consulta entendendo a importância de fazer, sim, o pré-natal odontológico. Para quem gostou, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Leonardo Souza, cirurgião dentista, eu deixo à sua disposição o Instagram, dr_Leonardo Souza, WhatsApp DDD 11 994944487. Ele também deixa à sua disposição o e-mail. Doutor, muito obrigada, viu? E agora, então, a gente segue para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai para a nossa próxima consulta para aprender um pouco mais sobre a saúde bucal na infância. Obrigada, doutor. Estou te esperando. Muito obrigado. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo para quem chegou agora. Neste exato momento, estamos aprendendo sobre a importância de ter os cuidados com a saúde bucal em momentos decisivos da nossa vida. No primeiro bloco, a gente falou sobre os cuidados que as mamães devem ter na gestação. E agora a gente vai falar sobre os cuidados com as crianças, né? O cuidado com a saúde bucal infantil. Afinal de contas, a partir do nascimento deste bebê, as dúvidas, gente, parece que nascem junto e proliferam ainda, são inúmeras. Portanto, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo nosso aplicativo. Aplicativo HitPlay, site www.hittv.com.br. É só você correr e compartilhar o nosso link de transmissão. Também te lembro que é possível você participar dessa consulta. Portanto, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato, DDD 11 3337 5886. Não perca a oportunidade, pare de correr lá no Dr. Google e encaminha pra gente que a doutora já está aqui a postos para tirar as nossas dúvidas. Eu digo nossas, porque muitas vezes vocês trazem dúvidas que eu penso, nossa, que interessante, que bacana, como que enriquece o nosso bate-papo. Então não deixe de participar. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é Consulta ao Doutor Hit TV. Encaminha pra gente por lá a sua mensagem e eu também te convido a você participar da nossa segunda enquete. Diretor, coloca pra gente a nossa segunda enquete na tela. Então vamos lá, qual é o maior desafio na rotina dos cuidados bucais com a criança? Na sua opinião, fazer a criança escovar corretamente, manter uma rotina diária de higiene, sabe aquela rotina que a gente precisa escovar assim que termina cada refeição? Pois é, reduzir o consumo de açúcar ou levar a criança ao dentista e sem medo. Clica lá na alternativa que você considera também o maior desafio dos papais, das mamães e também dos responsáveis. Deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada deste segundo bloco na tela. Agora a gente conversa com a Laís Versa, que é a doutora risadinha, gente, dentista. Escolheu a odontologia movida pelo desejo de cuidar e fazer o bem, unindo esse propósito ao espírito lúdico que carrega desde a família. Seu diferencial está no atendimento humanizado, que transforma a ida ao dentista em uma experiência leve, acolhedora e cheia de confiança. Entre os principais desafios da área,
está vencer o medo das crianças e também dos pais, superado diariamente, com carinho, com paciência e com empatia. E já aviso, pessoal, ela não veio sozinha, doutora. Apresenta pra gente quem é. Essa daqui é a Gigi e ela veio aqui pra gente conversar um pouco, né? E assim, é muito legal porque as crianças, elas geralmente têm muito medo do dentista, né? E aí, como que a gente vai mostrar para essas crianças que a gente precisa cuidar da boquinha, né? Então, a gente tem a Gigi para fazer esse cuidado, para mostrar para a criança que a escovação pode ser lúdica e divertida. E é isso. Essa é a Olha só Gigi. que bacana. Gigi, muito prazer e prazer também para você, doutora Risadinha, que está aqui mais uma vez no Consulta ao Doutor. Muito obrigada. Obrigada eu. E olha só, acabei de ouvir a risadinha do William Amaral, nosso sonoplasta, compondo aqui juntamente com o João Capellini a importância do nosso bate-papo, que agora a gente então entende um pouco mais sobre por onde caminham aí os desafios com relação à saúde bucal das nossas crianças. Esse cuidado, quando a gente fala da saúde bucal das crianças, a partir do nascimento, ele já começa mesmo antes de nascer os dentinhos, certo? Sim. O que acontece? A gente precisa cuidar ali dos dentinhos das crianças, mas antes também, os pais ainda têm dúvidas, né, de como que eu vou fazer essa higienização da boca da criança e tudo. E assim, já existem estudos que, por exemplo, limpar, né, com aquela dedeira que às vezes a gente testa, é muito mais massagear a gengiva do que limpar alguma coisa ali da boquinha. Além disso, aquela plaquinha, né, que fica na língua da criança branquinha, geralmente por conta de leite ou alguma coisinha, isso não precisa remover todos os dias. Olha e que tudo. interessante. Mas a partir do primeiro dentinho, a gente já precisa fazer uma escovação correta. Então, vai ter uma escovinha de dente, vai ter a pasta de dente sempre com flúor. E aí, isso é muito importante, desde o primeiro dentinho. Que aí a gente precisa cuidar mesmo e incentivar a criança, desde bebê, né, a fazer essa escovação. A saber que ali na rotinazinha dele, ele precisa ter esse cuidado também. E você falou do primeiro dentinho, estamos falando do dentinho de leite, certo? Aí eu queria também, antes disso, pedir orientações com relação a essa fase, né? Que é do nascimento dos dentes, que o bebê fica muito irritado, que dá febre, que dá até diarreia, né? Muitas mamães relatam. Então, assim, como entender quando essa fase chegou e o que pode ser feito também para aliviar essa dorzinha? Muitas vezes a gente sente, nós mães, principalmente mãe de primeira viagem, né? A gente acha que tudo pode ser o dente. Então, tá com 3 meses, é o dente. 4 meses é o dente. 5 meses é o dente. E a gente não sabe ali. Geralmente, de 5 meses ali, tem uma fase, né, dele tá descobrindo, o bebê tá se descobrindo e colocar muito a mão na boca, começar a babar. Mas talvez não seja dentinho ainda, como pode ser. Então, a gente tem que ficar atento. Tem ali uma ordem cronológica, né, que começa a nascer os dentinhos a partir, vamos colocar, de 4 meses até 1 ano. Então, essa demora ali, às vezes a mãe fica achando que pode ser o dente, mas é às vezes uma fase, tipo, da criança colocar a mãozinha na boca. Então, a gente precisa discernir isso e geralmente o pediatra ou o odontopediatra, né, consegue te instruir muito bem nisso. Após o pré-natal odontológico, né, que geralmente a gente pode fazer um pré-natal odontológico e ele até dá algumas dicas ali de como que vai ser com o bebê. Após isso, na parte da odontopediatria, quando o bebê nasceu, ali tá com uns 4 meses, você pode já passar para tirar todas as suas dúvidas de como fazer um cuidado com a higiene bucal do seu bebê, de como que ele vai se sentir. E aí, se tiver diarreia, alguma coisa assim, sempre ir ao pediatra, né? Porque às vezes não é somente isso, né? Porque a criança pode estar com a imunidade baixa, alguma coisa assim, e por isso tá com tudo ali, tudo junto, né? E tem alguns medicamentos homeopáticos, fitoterápicos que eu gosto de indicar. E aí existe até um que é um flaconetezinho, que é umas gotinhas, porque tem um outro que a gente coloca um pozinho, né? E esse pozinho a mãe às vezes tem uma dificuldade. Então tem um que é um flaconetezinho, você pinga ali as gotinhas, mas sempre
passa num dentista, num odontopediatra, para saber se realmente é para usar algum medicamento ou não. Aquele colar, né, que teve uma época que ele foi muito utilizado e tudo mais, hoje em dia eu quase não vejo. Ele tem alguma função de fato no tratamento da dor? Olha, é muito mais ali os pais, né, quererem colocar aquele colar, mas a gente sabe, né, que o colar pode causar alguma coisa na criança, de enforcar, alguma coisa assim, então a gente toma mais cuidado com isso. Tem muita gente que usa, principalmente nessa parte de homeopatia e tudo, mas eu não indicaria tanto. A gente tem outras formas que são mais eficazes. Perfeito. Vamos para a primeira participação da nossa audiência desse segundo bloco na tela. Então, quem participa agora é Tamires Garcia, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, Tamires. Tenho um filho com TEA e não consigo de jeito nenhum fazer com que ele use pasta de dente. Já tentei de todo tipo, mas ele não aceita. O que eu posso fazer, doutora? Que bacana esse questionamento da Tamires, né? Muito legal. O que acontece? Às vezes, a gente não vai conseguir introduzir primeiro a pasta de dente para ele. Só que se você já consegue usar a escova, você já deu um passo ali. Bacana. Isso que é importante. Uma criança com TEA, a gente tem que tomar mais cuidado até para dessensibilização. Então, a gente tem um trabalho ali multidisciplinar, né? Então, nós teremos ajuda da fono, da terapeuta ocupacional, tudo isso junto, a gente consegue desenvolver um trabalho com eles a gente pode pegar uma escova, por exemplo. Essa daqui, ela não tem cerdas, né? E aí, primeiro você vai passar na criança para ela sentir essa sensação, porque eles ainda são um pouco mais sensíveis, às vezes eles não vão deixar. Então, primeiro você vai fazer esse trabalho. As pastas de dente, os cremes dentais também, às vezes tem algum gostinho. Vamos fazer o teste. Vai não testando deu certo, sabores, né? Testando sabores. Não deu certo o sabor, vamos tentar pelo menos a parte motor. Então, a gente vai conseguir escovar o dentinho dele. Vai pegar uma escova com cerdas mesmo e vai escovar. Vai fazer todo o movimento. Se você conseguir fazer esses movimentos, isso já é um sucesso. E aí, vai aos pouquinhos introduzindo ali o creme dental. Não deu certo o creme dental? Continua no motor, que você já está num passo grande aí, perto de muitas mamães que têm muita dificuldade, principalmente com criança com TEA. Olha, Tamires, parabéns e muito obrigada também pela sua participação. Enriqueceu bastante o nosso bate-papo para a gente conseguir também ajudar outras mamães que estejam vivendo aí a mesma realidade que você, para trazer essa orientação, né? Por onde caminha, quais são as opções, né? E quais são os passo a passos também. Muito obrigada pela sua participação, Tamires. Queria falar um pouco sobre a cárie, né? Porque a cárie é a doença mais prevalente, né? Quando a gente pensa na infância, crônica. E eu queria saber por que ainda hoje, com tanta informação divulgada e tudo mais, ainda assim ela seja tão presente. O que acontece? A cárie, ela é multifatorial, né? Então, não é só um buraquinho ali que deu no dente. É por algumas coisas. E o que acontece, né? É a parte do tempo, do açúcar que tá ali na boca e também da placa, né, das bactérias que ficam na boca. O tempo que essa bactéria, junto com o doce ou a fermentação ali dos carboidratos, e o tempo que ficou tudo isso ali, causa a desmineralização do esmalte do dente. Aí, eu tô tentando resumir assim para vocês, porque pela forma lúdica, porque às vezes, se eu explicar muito técnico para vocês não vão entender tão bem. Então, vem ali a bactéria, os bichinhos, como eu gosto de falar, e ficam ali um tempinho na boca. E aí vem o docinho, e o bichinho também gosta de doce igual a gente. E aí, tudo ali na boca, a criança passou o dia inteiro sem escovar os dentes, escovou, mas escovou meia boca e ainda sem pasta de dente com flúor, e aí foi dormir sem escovar os dentes. O tempo que ficou ali, e aí no dia seguinte a mesma rotina que teve, isso faz com que a doença cárie prevaleça ali e o dentinho ele fica mais fraco. E aí vai perdendo os minerais do dente e vai começando a virar a cárie. Assim
forma uma cárie. E aí a gente precisa prevenir. A prevenção, como que é? A gente precisa escovar os dentes 3 vezes ao dia, ir ao dentista periodicamente, evitar o doce, mas quem não ama um docinho, né? Então, eu costumo falar assim, não é todo dia que você vai dar doce para criança, né? Os primeiros 1000 dias da criança, que é desde a concepção até os 2 anos da criança, a gente evita muito doce. Então, esse evitar o doce tem que continuar, mas eu sei que não é fácil. Então, deu o doce, depois de dar o doce, você vai lá e escova os dentinhos da criança. E aí, tem a parte da escovação. E como que a gente escova o dentinho? A gente vai ofertar para a criança para escovar os dentes primeiro e depois a gente vai dar aquela faxina. Por quê? Porque tem que ter a supervisão de adulto até os 8 anos. Então tem que fazer essa escovação bonitinha. Então fazer bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho, vassourinha, vassourinha. E olha só, essa historinha toda de como a cárie age, o que ela faz, que forma que ela taca o dente, você pode aproveitar e contar para o seu filho e para sua filha, viu? Aproveitar esse tintim por tintim que ela trouxe pra gente. E agora a gente vai então aprender com a doutora Risadinha e com a Gigi qual é a melhor forma de escovar o dente, como que você pode estimular isso? Então, o que acontece, né, Dani? A gente, nós adultos, nós temos uma forma de escovar, mas para criança ela não tem muita coordenação motora. Então, por isso, nós temos a parte da bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho, vassourinha, vassourinha, que é uma técnica que a gente tem. Mas quando vocês, papais e adultos, né, vão escovar os dentes, a gente tem que fazer no ângulo de 45 graus. Mas para criança, a gente usa a outra técnica, né, que a gente faz o bolinha, bolinha. Então, para criança, para a parte de repetição, então a gente faz a parte da repetição para eles todos os dias, porque eles vão gravar. Então é muito importante sempre lembrar, né, que a criança ela tá sempre ali entendendo, começando a entender como que é a vida dela, né? E a rotina é muito importante, principalmente para crianças com TEA também. Então, essa parte da rotina para eles é importante. Então eu costumo falar para eles: vamos dar um sorriso, dê um sorrisinho e a gente faz bolinha, bolinha, bolinha. Depois abriu a bocona e fazemos trenzinho, trenzinho, trenzinho. Piuí, tic-tac, 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 piuí, tic-tac, 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 tic-tac. Do outro lado também. E principalmente em cima, porque geralmente eles escovam embaixo e não escovam em cima. Então a gente vai piuí, tic-tac, 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 piuí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gigi ficando lindona. Viu? E depois tem a vassourinha. A gente não varre a casa, não tira toda a sujeirinha. A gente precisa tirar a sujeirinha do dente também. Então fazemos varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, pra boca ficar limpinha. Ai, que e aí eles gravam isso, né? Então é muito. E a Gigi ficou ó, maravilhosa com esse sorrisinho. Branquinho esse sorrisão. E assim, essa parte é muito importante, né? Porque eles vão gravar isso. E por mais que eles não façam o movimento, nem vocês, papais, vão fazer esse movimento, mesmo assim você vai mostrar para eles até para a coordenação motora deles. E aí fica mais fácil de escovar os dentinhos deles. Que bacana. Vou trazer aqui mais uma participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora? Rodrigo Garcia. Oi, Dani, doutora. Como que a gente faz para incentivar a criança a escovar os dentes na escola? Meu filho de 10 anos está tratando cárie, mas não lembra de escovar na escola. O que eu posso fazer? Que bacana. Obrigada, Rodrigo. Essa é uma fase muito difícil ali dos 10. Como ele está no dentista, é nesse momento que a gente vai ter uma conversa com ele para mostrar ali o que ele precisa fazer. Olha, eu sei que você tem vergonha, olha, eu sei que o intervalo é de 20 minutinhos aí da escola, mas tá difícil, e você não quer deixar de brincar para escovar os dentes, mas você vai ter que tirar um tempinho para você não sofrer tanto aqui no consultório. Então, essa conversa com 10 anos a gente já consegue ter. E
também a usar de todas as técnicas, então táticas, né? Eu gosto de uma escova elétrica, então a gente vai arrumar uma escova elétrica, você vai levar a escova elétrica para a escola. Eu tenho uma escova aqui que ela é muito legal. Digita até de dentadura, Olha! gente, vocês viram? Essa é uma escova, não sei se dá pra perceber, ela Olha, pisca. ela liga uma luzinha. E aí, esse é o tempo que ele vai escovar os dentes. Então, por 2 minutos, vai ter que ficar escovando os dentinhos. Então, são técnicas ali que a gente vai usar de artimanhas, né? Pra fazer a criança escovar os dentes. E na escola, pra ele não ter vergonha, a gente vai falar, olha, mas pra você não ficar com bafinho, não ter mais cárie, você precisa ali escovar os dentes. Eu acho que uma boa conversa é um momento ideal ali, por ele já estar no dentista. Arrasou, muito obrigada. E obrigada a você, Rodrigo, pela sua participação. E agora, pessoal, vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual o maior desafio nos cuidados bucais com as nossas crianças? A alternativa mais votada, fazer a criança escovar corretamente. Era o maior desafio, porque agora a gente aprendeu com a Gigi, não é? Já aprendeu com a Gigi aqui, foi uma ótima dica, né? Então, o maior desafio de vocês pode ser esse, mas podem ser outros também, né? E aí, busquem um odontopediatra, eu sou daqui de São Paulo, para tirar todas essas dúvidas, né? E também tirar esse trauma da criança, né? Porque muitas vezes eles choram, gritam, até para escovar os dentes, mas eles chegam no consultório e a gente mostra de uma forma que pode ser leve. E desde bebê, né? O que acontece? Se a gente começa uma prevenção desde bebê, eles já se acostumam e viram hábito. Então, criar bons hábitos vem desde cedo. E a gente está aqui para isso, para criar bons hábitos. Exatamente, vai muito do profissional, né? Ganhar a confiança da criança. A gente viu aí que a doutora Risadinha tem todo um trabalho de aproximação extremamente lúdico. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre ela, gente, doutora Laís Versa, doutora Risadinha, deixa à sua disposição o Instagram Laís Versa e o WhatsApp DDD 11 957 70 2701. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Consulta. Obrigada. E olha, pessoal, espero que você tenha gostado das nossas 2 consultas, que você tenha aprendido junto comigo. Passamos aí uma tarde sensacional. Desejo a você um excelente restinho de tarde, um excelente final de semana também. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira com o nosso Saúde Mental em Foco. Combinado? Até mais!